Fureta, existe uma questão que o público gosta bastante de abordar. O Hajime conseguiu voltar para o Japão no fim da obra? Porque afinal esse sempre foi o glorioso objetivo dele, sempre foi tudo o que ele quis fazer neste mundo, superar os obstáculos e voltar para o Japão, após derrotar Eriichi. E parece que os fãs são bem divididos mesmo entre querer que ele volte para o Japão e querer que ele fique em Tortos, porque parece que boa parte da comunidade não liga se ele volta ou não para o Japão, mas parte da comunidade pensa que ele é um otário em deixar para trás um mundo de magia para voltar para a Terra, que é sem graça. Sinceramente, na minha opinião, eu sou meio dividido. Nesse caso específico de Eri Fureta, eu não ligo muito para ele poder voltar para o Japão ou não, mas tem algumas obras onde o protagonista volta para o Japão super poderoso e é bem chato, porque qual é a graça de ter superpoderes no Japão, sabe? Em Eri Fureta em específico não ligo muito, mas em outras obras é bem tosco. Mas no fim da obra, o Hajime consegue ou não voltar para o Japão? Quer saber sobre isso? Se liga que eu vou te falar isso agora. E eu preciso dizer que a primeira coisa que o Hajime fez quando ele voltou pro Japão foi deixar o like aqui no canal em todos os vídeos dele. O cara parecia uma máquina, era blau, 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 um vídeo atrás do outro, só like e compartilhando pra todo mundo. Cê é doido, o cara ficou viciado, em especial a Yui também, a Yui ficou ó, doida com o canal. Então se você quiser ser como eles, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like aqui no vídeo, porque ajuda demais o meu trabalho. E claro, não se esqueça, compartilhe o vídeo, porque como eu já estou falando aqui já faz uns 3 vídeos eu acho, o canal está em uma fase bem baixa, porque o YouTube não está recomendando ele, tanto para pessoas de fora, quanto para os meus próprios inscritos, então se você puder compartilhar ele para me ajudar, eu agradeço imensamente. E não se esqueça de me seguir aqui nas redes sociais, porque eu respondo todo mundo que me manda mensagem e vocês vão ficar por dentro de tudo o que eu posto. E sobre o Hajime voltar para o Japão ou não? Tudo isso aconteceu após o Hajime derrotar Eriichi na batalha final de Eri Fureta. E caso vocês queiram que eu traga essa batalha final, comentem aí nos comentários que eu posso trazer sim para vocês em breve. Depois que o Hajime derrotou Eriichi, ele não simplesmente voltou para a Terra e fez um monte de coisa lá não. Primeiro ele ficou lá e ajudou no pós-guerra, sabe? Reconstruir cidades, ajudar uma pessoa aqui e ali, além do fato de que ele começou a reunir todos os artefatos que ele criou para destruir eles. Sim, ele não queria que os artefatos super poderosos e overpowers que ele criou ficassem jogados por aí no mundo para que as pessoas desse mundo usassem em guerras entre eles ou algo assim. Então ele reuniu tudo e simplesmente quebrou tudo. Tipo, alguns deles ele deixou ali aqui, só que com algumas condições e até mesmo com modos de autodestruição para que ninguém usasse para o mal. Mas é claro que além disso tudo, destruir artefatos, ajudar pessoas e tudo mais, o principal objetivo do Hajime era voltar para o Japão. Mas ele não apenas queria voltar para o Japão, porque as esposas dele e ele também, todos eles têm entes queridos aqui nesse mundo, ou seja, ele quer ir para o Japão sim, mas ele quer uma forma de poder voltar a esse mundo quando ele quisesse. Assim, ele, a Remia, a Yui, a Shia, a Tio, todos eles poderiam voltar para esse mundo quando quisessem para rever seus parentes e famílias. Parente e família é a mesma coisa, né? E então o Hajime começaria a criar um artefato para poder fazer isso. Primeiro ele criou um cristal divino e logo ele começaria a trabalhar esse cristal divino para criar o artefato, a ferramenta que permitiria essa viagem entre mundos. Mas ele não podia voltar para a Terra de qualquer jeito, né galera? Imagina lá, cabelo branco, olho vermelho, tapa-olho, braço gigante assim de máquina. Se ele voltasse assim, o cara ia virar o Exterminador do Futuro na Terra, moleque. Não dá não. Então o que ele fez? Pintou o cabelo, fez um olho artificial, colocou umas peles no braço para parecer um braço real e blau. Tá uma versão 2.0 do Nagumo antigo. Tá menos mal do que era antes, mas ainda assim tá pior do que ele já foi. E então, quando o artefato foi concluído, todos pulavam de alegria. Todos os estudantes que foram para Tortos com Hajime estavam muito felizes em poder voltar para casa. Inclusive a Kaori, a Shizuko e a Aiko também estavam bem felizes, porque afinal, a Terra era a terra natal dela. Porque afinal a Terra é de onde elas vêm. E inclusive aqui a Kaori voltou para sua forma humana, ela não está mais como uma apóstola de Deus, porque é melhor, né, porque na Terra ninguém conhece a apóstola, apenas a Kaori. Mas calma que ela também pode voltar para o modo de apóstola quando ela quiser, então meio que vai nesse vai e vem, ela pode ir para a apóstola e voltar para a Kaori, ir para a apóstola e voltar para a Kaori, então é tudo tranquilo para ela nesse ponto. E logo todos eles entrariam no portal e voltariam para o Japão. Para onde eles voltariam? Exatamente de onde eles vieram. Eles foram para a escola
de onde eles foram capturados. E logo na escola, todo mundo começaria a se dividir e voltar para suas respectivas casas com suas famílias e tudo mais. Menos o Hajime, que deixou as suas esposas lá por um momento, porque ele queria ter um reencontro sozinho com o seu pai e com a sua mãe. E na Terra, o debate e a discussão sobre como que uma classe inteira de alunos, incluindo sua professora, simplesmente sumiram no meio do dia, no meio da tarde, no meio da aula, sem deixar vestígios e sem barulho algum. Isso realmente deixava todo mundo curioso, e inclusive os pais do Hajime também estavam nisso. Eles estavam muito esperançosos que talvez um dia ele aparecesse, mas eles também estavam imensamente tristes e vazios porque o seu filho sumiu e talvez ele nunca mais apareça. E foi agora, no aniversário de 1 ano, que o Hajime e todos os outros sumiram, que a campainha deles tocou. Ping bom. Nossa, que campainha merda, hein? Aí eles olham pelo interfone e veem um cara que parecia o filho deles, só que muito mais alto, com cara de sério e bombado. Aí eles falaram: meu Deus, Hajime voltou! E aí eles têm um reencontro muito emocionante, muito bonitinho, os pais dele ficaram felizes, ele ficou feliz e tudo mais. Aí eles entram para poder conversar e ele contar a sua história. E aí o Hajime entrou lá pra dentro da casa dos pais dele e começou a conversar com eles, contou sua história, sobre como ele foi para outro mundo e Isekai, ficou cheatado, bolado e tudo mais. Nisso eles já ficaram preocupados, né? Nossa, será que os sequestradores do meu filho fizeram uma lavagem cerebral nele? Ele tá louco? Ele tá enlouquecendo? E tudo mais. Só que aí é que entra. O Hajime começa a falar com o ar e do nada um portal se abre e uma garota loira com olhos vermelhos sai de lá de dentro. Simplesmente assim, ela simplesmente sai de lá de dentro do nada. E aí o Hajime apresenta ela como Yui, a sua pessoa importante. E aí nisso os caras já começam a ficar loucos, né? Já começam a ficar animado, porque os pais dele também são otakus. Uma escreve light novel e o outro trabalha com uma empresa de jogos. Então você já sabe, né? Só que não para por aí. Aí ele convoca a Shia, a Tio, a Remia e a Miu, uma atrás da outra, blau, 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 blau. Os caras simplesmente enlouquecem, principalmente quando descobrem que o Hajime tem uma filha. Nossa, nessa parte em específico, os caras simplesmente olham pra ele e falam: meu Deus, o que está acontecendo aqui? É melhor você explicar isso aqui muito bem, meu filho. Foi muito bom. Inclusive, a parte onde eles acusam ele de fazer hologramas e essas 4 esposas serem hologramas é muito engraçado também. Sim, os pais dele até pensam que isso é holograma e que ele está louco. Meu Deus do céu, isso aqui é muito bom. E depois a coisa só melhora ainda, porque a Tio usa uma magia de memória para projetar suas memórias sobre o tempo que ela passou com Hajime para eles. Ou seja, eles estavam assistindo a vida do Hajime nesse novo mundo como se fosse um cinema. E aí eles começaram a torcer, se emocionar, olhar aquelas frases de Unibe e falar: meu filho cresceu tanto. E isso é muito bom, cara. Imagina quando você tá assistindo um anime e acontece uma parte muito você começa a gritar. Imagina você ver os seus pais gritando para suas aventuras em outro mundo. Foi isso pelo qual o Hajime passou. E isso foi muito bom mesmo. Sério. E então se passa 1 ano em que eles já estão no Japão e a vida deles está muito boa. Inclusive a Miu crescia muito bem. A Miu crescia de uma forma que ela era muito rígida com as garotas do harem. Ela não deixava nenhuma delas ficar abusando do Hajime em plena luz do dia. E sim, a Miu cresceu meio que como se fosse uma One-san para as outras crianças que estão em volta dela, porque por causa do que ela passou em Tortos, ela é muito madura. Então, comparada às crianças da Terra, ela é muito madura mesmo. Então ela é meio que uma One-san e amadureceu muito rápido. E é por isso que ela fica brigando com as mães e madrastas dela, né? Acontece. E todas as garotas estavam se adaptando bem ao Japão. Seja fazendo café da manhã, acordando Hajime com bons dias inesperados na cama, ou se acostumando com o Japão. Todas elas estavam bem e felizes na casa dos Nagumo. E inclusive, a relação do Hajime com os pais dele é muito boa, porque segundo o pai dele, o meu filho voltou pra casa depois de se tornar um grande homem. Ai, ai, mano. Sim, ele ainda segue zoando o próprio filho depois de 1 ano. E isso não para aqui. É muito bom mesmo. Os pais do Hajime são simplesmente os melhores personagens de toda a obra. Eu prefiro 1000 vezes os pais dele do que ele. E o mais incrível é que tá todo mundo numa boa. Os pais, o filho, as noras e uma filha. Tá todo mundo vivendo junto no mesmo teto, tudo tranquilamente. E se você me perguntar como que a Yui e as outras fazem para viver aqui no Japão de uma maneira legal, é porque o Hajime e a Yui simplesmente invadiram o escritório do governo para criar documentos falsos. Sim, eles invadiram o governo e criaram documentos falsos lá dentro para meio que
fazia com que elas virassem cidadãs japonesas. Sim, meus amigos. E caso alguma coisa desse errado, eles ainda podiam usar magia para poder enganar as pessoas e criar os documentos de uma outra forma. Os caras realmente fraudaram um país para poder fazer com que suas esposas vivam nesse país como se tivessem nascido nele. O cara foi pra outro patamar agora, ganhou meu respeito. E o mais engraçado de tudo, é sério, esse After Story é muito bom porque olha as frases que o pai dele fala. Eu estou orgulhoso, meu filho se tornou um esplêndido bastardo do harém cheatado quando voltou. Não existe nada que eu possa te ensinar agora. O pai dele é tipo um mega pai fodástico, mano. O pai dele é muito bom, mano. Eu não brinco quando eu digo que ele é um dos melhores personagens de toda a obra mesmo. E outra coisa muito boa é a mãe dele. Se liga, a mãe dele escreve mangás, certo? Então ela simplesmente fala isso aqui pro Hajime. Meu filho, você só se tornou um bastardo cheatado do harém em outro mundo porque você lia os meus mangás e jogava os jogos do seu pai. Então é tudo graças a gente, ok? Então agradeça e seja grato a nós. Simplesmente perfeito. A mina... É muito bom isso, velho, muito bom. E o mais surpreendente, ou não, é que os pais dele simplesmente aceitam a história do outro mundo. Eles simplesmente aceitam. O Hajime jogou as gatas na cara dele e eles só tiveram que aceitar. Além do fato de que eles também aceitaram ele, sabendo que ele matou e fez um monte de outras coisas no outro mundo. Porque afinal, o Hajime é o filho deles. E eles nunca virariam as costas para a sua criança. E não apenas aceitam isso, como eles também fazem piada com o fato dele parecer um Shunibyo nesse outro mundo, falando frases como eu vou te proteger, você é minha amada, você vai ser meu inimigo, eu vou te matar, essas paradas. Ele não pode falar isso na Terra, mas no outro mundo ele poderia ser Shunibyo à vontade. E os dias da família Nagomo eram assim, o Hajime e seus pais brigando e brincando, a Remia falando o fufu e essas coisas como meu, como se fosse uma Onesan, a Yui ficando feliz com tudo que se volta ao Hajime, a Shia cozinhando e a Tio bom, a Tio sendo uma masoquista estranha que fica no canto da mesa. E sim, eram dias normais e felizes, todo mundo tranquilo, numa boa. E sim, meus amigos, essa foi a volta do Hajime para o Japão. Mas não é apenas isso, tipo, tem muita coisa pra ser explorada ainda, tipo, tem muita coisa mesmo. O After Story, que no caso é isso aqui, porque isso aqui acontece bem depois da história principal acabar, ou seja, o After Story, isso aqui é o comecinho do After Story. E o After Story tem muita coisa lançada, além do fato de que ainda está lançando. Então, se eu fosse falar sobre mais coisas, seria um vídeo de meia hora. Então, eu estou aqui só para falar o começo dele voltando para o Japão, se encontrando com os pais dele e como que é a relação dele e dos pais dele. Mas tem muita coisa ainda que ele faz no Japão e até que ele volta para Todos para fazer mais tarde na obra, que chega a ser engraçado. E aquilo, caso vocês queiram saber o que aconteceu com o final de Arifureta, além desse After Story, comentem aí que eu posso trazer para vocês tranquilamente numa boa. Então agora, eu me despeço de vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva aqui se não for inscrito ainda e compartilhe o vídeo aí para ajudar o meu canal a chegar a mais pessoas e ajudar o meu canal a combater o YouTube, porque o YouTube tá me ferrando bonito. Então é aquilo. Agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo. Falou.